Roberto mexia nos arreios do cavalo quando avistou a carruagem abandonada ao lado da trilha empoeirada. A roda dianteira estava partida ao meio e uma figura feminina se debatia, tentando erguer o eixo quebrado com as próprias mãos. Quando ele se aproximou conduzindo o animal, Isabela levantou os olhos num misto de alívio e desconfiança. Eram olhos profundos, carregados de segredos, que pareciam pesados demais para aquela mulher jovem carregar sozinha. Ela não ofereceu explicações sobre sua origem ou destino, apenas lançava olhares nervosos para trás, como se sombras invisíveis a perseguissem pelas estradas desertas do sertão. Roberto ajeitou as ferramentas que carregava na sela e trabalhou no concerto sem fazer perguntas indiscretas. Era assim que os homens de bem agiam naquelas terras áridas, respeitando o silêncio alheio. Quando o sol começou a atingir o horizonte de laranja e vermelho, Isabela partiu, deixando apenas o aroma de lavanda no ar seco e uma inquietação estranha no peito de Roberto, como se algo fundamental tivesse se alterado em sua existência monótona. A madrugada ainda não havia clareado completamente quando Roberto despertou com o estrondo dos cavalos galopando. Eram muitos animais, e pela forma como se aproximavam, não traziam boas intenções. Roberto pulou da rede de couro e correu até a pequena abertura na parede de barro. 7 homens montados cercavam sua modesta habitação, todos empunhando armas longas. O comandante do grupo, um sujeito alto com barba rala e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, desceu do cavalo baio e socou a porta de madeira com violência ensurdecedora. Roberto inspirou profundamente, preparando sua expressão mais inocente, e abriu a porta fingindo estar confuso com a visita inesperada. O homem o empurrou para dentro sem cortesia alguma, invadindo o espaço pequeno com sua presença ameaçadora. Estamos atrás de uma mulher que viaja sozinha, cabelos escuros e compridos, vestindo roupas claras, conduzindo uma carruagem velha. A voz do homem era rouca e desagradável, como o som de metal raspando em pedra. Ela passou por estas bandas? Roberto manteve o rosto impassível, controlando cada músculo facial para não revelar nada. Não vi alma viva por aqui. Vivo isolado há quase uma década. Raramente cruzo com viajantes nestas estradas desertas. Os olhos do invasor percorreram cada canto da habitação, buscando evidências de presença feminina. Roberto agradeceu em silêncio que Isabela não tivesse deixado rastros de sua passagem. O perfume de lavanda já havia sido levado pelo vento da manhã que entrava pelas frestas. Tem absoluta certeza disso? O homem se aproximou mais, seu hálito fétido invadindo o espaço entre eles. Porque se descobrirmos que está nos enganando, vai se arrepender amargamente. Roberto forçou uma expressão de genuína confusão. Por que eu mentiria? Nem sei quem vocês procuram ou o que ela fez. Outro membro do grupo entrou abruptamente na casa, mais novo que o líder, com o nervosismo estampado em cada movimento. Capitão, achamos rastros de rodas de carruagem na estrada. As marcas terminam exatamente aqui perto. O coração de Roberto acelerou perigosamente, mas ele manteve a expressão serena e inocente. Muitos viajantes passam por esta rota. Comerciantes, tropeiros, vendedores ambulantes de todo tipo. O líder caminhou até a área da cozinha. Revirou panelas, abriu os armários de forma grosseira. Roberto observava cada movimento com atenção, as palmas das mãos suando frio. Escute bem o que vou dizer. O homem voltou-se para encará-lo diretamente. Esta mulher é extremamente perigosa. Roubou algo de valor inestimável do patrão. Quem der abrigo a ela vai pagar um preço muito alto. Roberto simulou surpresa e preocupação. Roubo? Que tipo de coisa ela teria roubado? O homem da cicatriz tirou um papel amassado do bolso da camisa e atirou sobre a mesa tosca. Isso não é assunto seu. Só precisa saber que se ela aparecer por aqui, você manda aviso imediato para este endereço. Está entendido? Os homens saíram da casa com a mesma brutalidade com que haviam invadido, deixando uma trilha de intimidação e ameaças no ar.
Roberto esperou pacientemente até que o som dos cascos se dissolvesse completamente na distância antes de se mover. Pegou o papel da mesa e examinou o endereço rabiscado com caligrafia grosseira. Reconheceu imediatamente o local. A Fazenda dos Oliveira, propriedade da família mais rica e poderosa da região inteira. Ele caminhou até a janela e contemplou a estrada vazia que se estendia até onde a vista alcançava. Isabela havia roubado algo dos Oliveira, mas o que uma mulher aparentemente frágil como ela poderia ter levado que justificasse uma perseguição tão brutal e organizada? E por que sua intuição gritava que aqueles homens estavam mentindo sobre a verdadeira natureza da situação? Roberto dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso das calças gastas. Tinha uma forte convicção de que Isabela retornaria em breve. As pessoas sempre voltavam quando não tinham mais nenhum lugar seguro para ir. E quando ela voltasse, ele estaria aguardando. Mas antes disso, precisava descobrir a verdade sobre os acontecimentos na Fazenda dos Oliveira, porque algo naquela história inteira não fazia o menor sentido lógico. Roberto selou seu cavalo e seguiu pela trilha em direção ao vilarejo mais próximo. Precisava urgentemente de respostas verdadeiras. O único lugar onde conseguiria informações confiáveis sobre os Oliveira era no armazém do velho Mateus, onde todas as fofocas e novidades da região circulavam como água descendo o rio. A cavalgada levou quase 3 horas sob o sol escaldante do meio-dia. Quando finalmente chegou ao armazém, encontrou o estabelecimento mais agitado que o habitual. Homens conversavam em pequenos grupos, as vozes sussurradas e tensas, criando uma atmosfera de mistério e medo. Roberto amarrou o cavalo no poste de madeira e se aproximou do balcão onde Mateus atendia. «Roberto, que surpresa ver você por estas bandas», disse Mateus, secando as mãos no avental sujo. «Já ficou sabendo das últimas novidades que estão abalando a região?» Roberto fingiu ignorância total. «Que novidades seriam essas?» O velho comerciante se inclinou sobre o balcão, aproximando-se como quem vai revelar um grande segredo. A filha dos Oliveira desapareceu sem deixar rastro. Dizem que fugiu durante a madrugada, levando consigo alguns pertences valiosos do pai. Mas entre nós, eu acredito que a moça tinha motivos muito sérios para fazer isso. O velho Oliveira não é homem de bom coração, se é que você me entende. O coração de Roberto disparou violentamente no peito. Isabela era filha dos Oliveira, não uma criminosa comum, mas a própria filha da família mais influente e temida da região. Que tipo de motivos você está sugerindo? Mateus baixou ainda mais a voz, olhando ao redor para garantir que ninguém mais escutava. Ah, meu amigo, você conhece essas famílias ricas e suas tradições antigas. O velho queria forçar um casamento entre ela e o filho do fazendeiro Tavares, da região vizinha. Era um negócio envolvendo terras, gado, acordos comerciais. Essas coisas que os poderosos fazem. A moça se recusava terminantemente, mas o pai não aceitava ouvir suas objeções. Roberto manteve uma expressão de interesse casual enquanto processava aquelas informações perturbadoras. E o que exatamente ela teria levado da fazenda? Mateus deu de ombros. Aí é que mora o grande mistério. Alguns dizem que foi uma fortuna em dinheiro, outros falam em documentos importantes e comprometedores. Mas eu, particularmente, acho que ela só queria desaparecer mesmo. Começar uma vida nova longe daqui. Imagine você ser obrigada a casar com um homem que mal conhece, só para satisfazer ambições do pai. Um dos homens que conversava no canto do armazém se aproximou com expressão severa. Mateus, você não deveria estar espalhando essas histórias por aí. Os capangas do Oliveira estão percorrendo toda a região, procurando a moça. Quem for pego ajudando ela vai se arrepender muito. Roberto sentiu um calafrio subir pela espinha. Capangas? Contrataram homens de fora? O homem olhou diretamente para Roberto com ar ameaçador. Sim, trouxeram uns sujeitos violentos de outras regiões.
Dizem que tem ordens para trazer a moça de volta a qualquer custo. Melhor cada um cuidar da própria vida e não se meter em assuntos perigosos que não lhe dizem respeito. Roberto assentiu educadamente e pagou por uma garrafa de aguardente que nem sequer havia pedido. Saiu do armazém com a mente fervilhando de pensamentos e revelações. Isabela não era uma criminosa fugitiva. Era uma mulher desesperada, tentando escapar de um casamento forçado e abusivo. Ele havia ajudado ela, o que significava que agora também se tornara alvo da ira dos Oliveira. O caminho de volta para casa pareceu interminável e muito mais longo que o normal. Cada sombra entre as árvores retorcidas poderia esconder um perseguidor armado. Cada ruído distinto o fazia olhar nervosamente por cima do ombro. Quando finalmente avistou sua humilde habitação no horizonte, o alívio inicial durou apenas alguns segundos breves. Havia fumaça saindo da chaminé de barro. Alguém estava dentro de sua casa. Roberto desceu do cavalo com movimentos lentos e cautelosos, o coração martelando forte contra as costelas. Podia ser Isabela, que havia retornado buscando refúgio, ou podia ser uma armadilha cuidadosamente preparada pelos homens dos Oliveira. Só havia uma maneira de descobrir a verdade. Roberto empurrou a porta de madeira devagar, a mão direita próxima ao punhal que carregava sempre na cintura. A luz vacilante da lareira dançava nas paredes de barro, criando sombras que se moviam como espíritos inquietos. No centro da sala pequena, Isabela estava sentada numa cadeira de madeira tosca, as mãos tremendo visivelmente enquanto tentava aquecer os dedos gelados perto das chamas. Ela ergueu o olhar quando percebeu sua presença. Os olhos estavam inchados e vermelhos de tanto chorar. O vestido que usava no dia anterior estava rasgado em múltiplos lugares, coberto de terra seca e galhos espinhosos. Roberto sentiu algo se apertar dolorosamente no peito ao vê-la tão destruída e vulnerável. "Me desculpe por invadir sua casa sem permissão", ela sussurrou com voz rouca e cansada. Não tinha mais para onde ir. Eles estão em todos os lugares, bloqueando todas as saídas. Roberto fechou a porta com cuidado e se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido que poderia fugir ao menor movimento brusco. "Estive no vilarejo. Descobri quem você realmente é." Isabela fechou os olhos com força e suspirou profundamente. "Então você sabe que não posso voltar nunca mais. Meu pai jamais vai me perdoar por esta desobediência. Por que você fugiu? Sei que não tem nada a ver com roubo." Ela riu com amargura evidente. "Roubo? É isso que eles estão dizendo para as pessoas? Que sou uma ladra comum?" Isabela se levantou da cadeira e caminhou até a janela pequena, olhando para a estrada vazia e poeirenta. "A única coisa que roubei foi minha própria vida, minha liberdade." Roberto se aproximou mais, sentindo o perfume de lavanda misturado com cheiro de terra, suor e medo. "Me conta o que realmente aconteceu." Isabela respirou fundo antes de começar. "Meu pai fez um acordo comercial com o coronel Tavares, da região vizinha. Eu seria entregue ao filho dele como parte de um negócio envolvendo terras e controle político. Ninguém me perguntou se eu concordava. Simplesmente decidiram meu destino, como se eu fosse uma mercadoria sem vontade própria, um pedaço de gado sendo negociado." As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela, deixando trilhas limpas na pele suja. O casamento estava marcado para acontecer ontem. Roberto sentiu uma raiva profunda crescer dentro do peito. "E você fugiu na véspera?" Isabela assentiu. "Peguei apenas algumas mudas de roupa e as joias que minha mãe me deixou antes de morrer de desgosto naquela casa maldita. Pensei que conseguiria chegar até a capital, encontrar algum trabalho honesto, construir uma vida digna longe deles e de suas tradições cruéis." Ela se virou para encará-lo diretamente. "Mas não consegui nem sair da região. Eles têm homens armados vigiando todas as estradas e caminhos. Agora é o momento perfeito para nossa primeira chamada para a ação. Antes de continuar, me diz uma coisa.
Se você estivesse no lugar de Roberto, o que faria nesta situação? Ajudaria Isabela mesmo sabendo que isso colocaria sua própria vida em risco? Deixa aqui nos comentários sua resposta, quero muito saber o que você faria. E se você está gostando desta história de coragem e liberdade, se inscreve no canal agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante que preparamos para você. Roberto deu mais um passo na direção dela, observando cada detalhe que não havia notado no encontro anterior. Agora podia ver pequenas cicatrizes nos braços de Isabela. Marcas que pareciam antigas e propositais. Seu pai fez isso com você? A voz dele saiu mais dura do que pretendia. Isabela tocou uma das marcas inconscientemente, como se a lembrança ainda queimasse. Quando anunciei que me recusava a casar, ele disse que eu era uma filha ingrata e desobediente. Disse que eu aprenderia a respeitar a autoridade dele, nem que fosse à força. Suas mãos tremeram ao relembrar. Foi naquele momento que decidi que precisava fugir, ou acabaria morrendo naquela fazenda, física ou espiritualmente. O barulho inconfundível de cavalos se aproximando ecoou pela estrada empoeirada. Roberto correu até a janela e espiou através da pequena abertura entre as tábuas de madeira velha. 4 homens cavalgavam em direção à casa, mas não eram os mesmos da visita matinal. Estes usavam roupas muito mais finas e caras, chapéus de feltro importado que brilhavam ao sol. Um deles, Roberto reconheceu imediatamente, sentindo o estômago revirar. Era o próprio Coronel Tavares, o homem que deveria se tornar sogro de Isabela. É o Coronel Tavares. Roberto sussurrou urgentemente, voltando-se para Isabela. O rosto dela empalideceu como papel velho. Se esconde no quarto dos fundos. Não faça nenhum barulho, por menor que seja. Isabela correu para o cômodo pequeno onde Roberto guardava suas ferramentas de trabalho e alguns mantimentos. Ele rapidamente apagou o fogo da lareira e arrumou a cadeira onde ela estava sentada momentos antes. O perfume de lavanda ainda flutuava no ar seco, mas já não havia mais tempo para tentar disfarçar. As batidas na porta soaram como tiros de canhão. Roberto respirou profundamente, compondo uma expressão de sono, como se tivesse acabado de despertar de uma longa sesta. Coronel Tavares, que honra inesperada receber o senhor em minha humilde residência. O homem era impressionante, até mesmo desmontando do cavalo alto e nobre. Tinha barba grisalha perfeitamente aparada, olhos pequenos, mas penetrantes, que pareciam calcular e avaliar cada pequeno detalhe ao redor. Usava um terno de linho creme que contrastava fortemente com a pele bronzeada por décadas sob o sol inclemente do sertão. Roberto, não é? O solitário que vive isolado aqui há muitos anos. A voz era profunda e naturalmente autoritária. Vim pessoalmente porque este é um assunto extremamente delicado e importante. Roberto fingiu não entender. Como posso ser útil ao senhor? O coronel deu 3 passos para dentro da casa sem esperar convite. Minha prometida desapareceu misteriosamente na véspera do nosso casamento. É a filha do fazendeiro Oliveira, uma moça chamada Isabela. Informações chegaram até mim de que ela pode ter passado por esta região. Roberto manteve a voz firme. Não vi mulher alguma, coronel. Vivo completamente só. Raramente recebo visitas de qualquer tipo. Tavares caminhou vagarosamente pela sala modesta, as mãos cruzadas atrás das costas em postura militar. Seus olhos vasculharam meticulosamente cada canto, cada sombra suspeita. Roberto manteve a respiração controlada, rezando em silêncio para que Isabela permanecesse absolutamente quieta. Entenda minha situação, Roberto. Essa moça não está em seu juízo perfeito. Teve uma criação muito protegida, desenvolveu ideias absurdas sobre independência feminina e liberdade individual. O coronel parou diante da lareira apagada e tocou as cinzas ainda ligeiramente mornas com a bota. Uma mulher desacompanhada no mundo é como uma ovelha indefesa cercada por lobos famintos. Só quero protegê-la desses perigos. Claro, coronel, é perfeitamente natural que o senhor se preocupe com a segurança dela.
Tavares se virou abruptamente e encarou Roberto com intensidade. Por isso, estou oferecendo uma recompensa extremamente generosa para quem trouxer informações precisas sobre o paradeiro dela. 100 moedas de ouro puro. Fez uma pausa dramática. E punição severa e exemplar para quem estiver escondendo ou protegendo ela. Roberto engoliu em seco, mas manteve o olhar firme e direto. Compreendo perfeitamente a situação, senhor. O silêncio pesado se estendeu por longos segundos angustiantes. Finalmente, Tavares assentiu satisfeito e se dirigiu à porta. Se ela aparecer por aqui, mande recado imediatamente para minha fazenda. Não tente ser herói, nem se meter em assuntos que não compreende, Roberto. Essa moça pertence a uma família muito importante. Tem compromissos sagrados que não pode simplesmente ignorar. Roberto acenou em concordância. Pode contar com minha colaboração, coronel. Tavares montou em seu cavalo e partiu seguido por seus homens. Os cascos dos animais deixando marcas profundas na terra ressecada. Roberto esperou pacientemente até que o som dos cavalos desaparecesse completamente no horizonte antes de se mover. Quando finalmente foi até o quarto dos fundos, encontrou Isabela encolhida num canto escuro, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado. Ele mentiu descaradamente. Ela sussurrou com voz quebrada. Não quer me proteger de perigo algum. Quer me quebrar, me destruir completamente. Exatamente como fez com a primeira esposa dele. Roberto ajoelhou ao lado de Isabela, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo um impulso avassalador de abraçá-la e consolá-la. O que você quer dizer com isso? Fale sobre a primeira esposa. Isabela secou as lágrimas com as costas das mãos trêmulas. Coronel Tavares foi casado durante 12 anos. A esposa era uma mulher gentil e doce. Costumava vir ao vilarejo ocasionalmente para comprar tecidos finos e conversar com as outras senhoras da sociedade. Ela fez uma pausa dolorosa, até que simplesmente parou de aparecer em público. Quando alguém perguntava por ela, o coronel respondia que estava doente, muito frágil, precisando de repouso absoluto. Roberto sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. E depois, Isabela continuou com voz trêmula. Um dia ela finalmente apareceu na missa de domingo. Estava irreconhecível, magra demais, mancando visivelmente, com marcas roxas no pescoço que nem a gola alta do vestido bordado conseguia esconder completamente. Suas mãos tremeram violentamente. Minha mãe ainda estava viva naquela época. Contou que a mulher não conseguia erguer os olhos, ficava com a cabeça baixa o tempo inteiro, como se carregasse vergonha ou medo terrível. Ele batia nela? Francisco perguntou, já sabendo a resposta. Muito pior que isso. Minha mãe tentou conversar com ela depois da missa, ofereceu ajuda, abrigo, qualquer coisa. A mulher apenas sussurrou que queria morrer, que não aguentava mais viver daquela forma. Isabela se levantou e caminhou até a pequena janela empoeirada. 2 semanas depois, encontraram o corpo dela afogado no rio. Disseram oficialmente que foi acidente, que ela havia escorregado das pedras enquanto lavava roupas sozinha. Francisco fechou os punhos com força. Mas você não acredita nessa versão? Ninguém com bom senso acreditou. Mas quem ousaria confrontar o coronel Tavares? Ele tem poder absoluto. Muito dinheiro, conexões políticas com todas as autoridades da capital. Isabela se virou para encará-lo frontalmente. E agora ele quer fazer exatamente a mesma coisa comigo. Quer me transformar em outra vítima silenciosa. O silêncio se estendeu entre eles, denso e pesado como chumbo derretido. Roberto estudou o rosto determinado de Isabela, a coragem que brilhava através do medo e desespero, a força interior que a mantinha lutando, mesmo quando tudo parecia perdido. Não vou permitir que isso aconteça, ele declarou com voz mais firme que jamais imaginou ter. Isabela piscou surpresa. Roberto, você não compreende a gravidade. Ele tem dezenas de homens armados e treinados. Tem influência e poder. Pode destruir completamente sua vida com apenas uma palavra. Roberto se aproximou dela. Então que destrua tudo.
Vivi anos demais sozinho aqui, sem propósito real, além de sobreviver dia após dia. Mas você trouxe algo diferente e inesperado. Trouxe um motivo para acordar, para lutar, para viver de verdade. As palavras saíram de seu coração antes que seu cérebro pudesse filtrá-las. Não me lembro da última vez que realmente me importei com algo ou alguém. Isabela o encarou em silêncio profundo, os olhos brilhando com uma emoção complexa que Roberto não conseguiu decifrar completamente. Por um momento eterno, pareceu que ela ia dizer algo crucial, mas o som de cavalos galopando furiosamente na estrada interrompeu o momento mágico. Roberto correu para a janela da sala e espiou. Não era Tavares desta vez, era muito pior. Um grupo de 9 homens armados desmontava violentamente dos cavalos e um deles carregava uma tocha flamejante. Roberto reconheceu o líder imediatamente. Era o mesmo homem da cicatriz que havia invadido sua casa pela manhã. E agora ele tinha um sorriso cruel e sádico no rosto queimado pelo sol, como se soubesse exatamente o que ia encontrar dentro daquela cabana isolada. Roberto correu de volta ao quarto onde Isabela esperava aterrorizada. 9 homens armados até os dentes. Um deles tem uma tocha acesa. Ele olhou ao redor desesperadamente, procurando alguma saída possível. Tem uma janela estreita nos fundos. É apertada, mas você consegue passar. Isabela segurou o braço dele com força surpreendente. E você? O que vai fazer? Roberto cobriu a mão dela com a sua, sentindo a pele macia, mas calejada. Vou ganhar tempo precioso. Fazer com que acreditem que você não está aqui. Não vou deixar você se sacrificar por minha causa. A voz dela era firme apesar do medo. Não é sacrifício quando é uma escolha consciente. Roberto segurou o rosto dela delicadamente. Você falou em chegar até a capital. Tem parentes lá? Alguém confiável que possa ajudar? Isabela assentiu. Minha tia Benedita. Ela rompeu relações com meu pai há muitos anos, por causa exatamente dessas questões. Jurou que nunca mais voltaria à fazenda enquanto ele tratasse as filhas como propriedades sem valor. As vozes ameaçadoras dos homens ficaram perigosamente próximas. Roberto podia ouvir gritos, exigindo que ele saísse voluntariamente da cabana. Então é para lá que vamos. Conheço atalhos secretos pelas montanhas que eles desconhecem completamente. Te levo em segurança até a estrada principal que leva à capital. Isabela corrigiu imediatamente. Nós vamos juntos. Não vou partir sozinha e te deixar para trás. Roberto a encarou nos olhos profundos. Havia determinação inabalável ali, mas também algo muito mais profundo e poderoso. Uma conexão inexplicável que havia nascido nas últimas horas intensas e agora pulsava entre eles como um coração acelerado, batendo em uníssono. Tem absoluta certeza? Uma vez que partirmos juntos, não haverá volta possível. Vou me tornar foragido exatamente como você. Isabela se aproximou tanto que Roberto podia sentir o calor irradiando do corpo dela. Você disse que eu trouxe vida para sua existência vazia. Você trouxe esperança real para a minha vida desesperada. O momento delicado foi brutalmente interrompido pelo som de vidro se estilhaçando. Os homens haviam arremessado uma pedra grande através da janela da frente. Sabemos que ela está aí dentro escondida, gritou uma voz áspera e violenta. Saiam imediatamente ou vamos incendiar tudo até virar cinzas. Roberto pegou uma mochila de couro gasto e rapidamente encheu com água, carne seca, 2 facas afiadas de caça e alguns poucos mantimentos. Isabela tirou um pequeno embrulho de pano escondido nas dobras do vestido rasgado. Eram as joias preciosas da mãe que havia mencionado. Tudo o que possuo para recomeçar uma vida nova. Mas é mais que suficiente. Roberto ajudou ela a passar pela janela estreita dos fundos. O espaço era apertado e difícil, mas ela conseguiu com esforço. Ele passou em seguida, seu corpo maior arranhando dolorosamente nas bordas ásperas de madeira velha.
Já do lado de fora, Roberto apontou para a mata densa e fechada atrás da cabana modesta. Por ali, em silêncio absoluto, se nos ouvirem, estamos perdidos. Eles correram curvados entre as árvores retorcidas, galhos espinhosos arranhando rostos e roupas sem piedade. Atrás deles, Roberto ouviu o líder dos homens gritando ordens violentas para cercar completamente a casa. O cheiro acre de fumaça começou a alcançar suas narinas quando finalmente pararam para recuperar o fôlego ofegante. Ana Maria estava apoiada numa árvore grossa, o peito subindo e descendo rapidamente. Eles queimaram sua casa completamente, ela sussurrou em desespero. Roberto olhou para trás e viu as chamas alaranjadas cortando a escuridão crescente da noite que chegava. Tudo o que havia construído pacientemente ao longo de anos solitários estava virando cinzas e fumaça. Mas quando olhou para Isabela, iluminada pela luz distante e dançante do fogo destruidor, soube em seu coração que não se arrependia de nenhuma decisão. Até ouvir os latidos ferozes dos cães de caça se aproximando rapidamente entre as árvores. Os latidos ficaram progressivamente mais altos e próximos. Roberto segurou a mão de Isabela com firmeza e correu em direção ao riacho que conhecia desde sua infância distante. A água vai confundir completamente o faro dos cães. Precisamos chegar lá urgentemente. Eles correram desesperadamente entre galhos que chicoteavam seus rostos, raízes traiçoeiras que tentavam derrubar seus pés cansados, pedras soltas que rolavam perigosamente sob seus passos apressados. Isabela manteve o ritmo impressionante, mesmo com o vestido rasgando cada vez mais a cada arbusto espinhoso. Roberto sentia a admiração crescer no peito pela força impressionante dela, pela determinação férrea que a fazia seguir em frente, mesmo quando tudo parecia absolutamente perdido e sem esperança. O som reconfortante da água corrente finalmente alcançou seus ouvidos. Roberto puxou Isabela para dentro do riacho gelado, os dois afundando na correnteza forte até a cintura. A água era como milhares de agulhas de gelo penetrando dolorosamente a pele, mas era a única chance real de despistarem os cães treinados. Caminharam penosamente contra a correnteza poderosa por quase 2 horas, os músculos das pernas queimando intensamente com o esforço brutal. Quando finalmente conseguiram sair do outro lado, estavam completamente exaustos e encharcados até os ossos, mas os latidos ameaçadores haviam sumido na distância segura. Roberto ajudou Isabela a subir na margem lamacenta e os dois se esconderam estrategicamente atrás de uma formação rochosa grande para recuperar o fôlego desesperado. Ela tremia violentamente, os lábios roxos de frio extremo. Sem pensar 2 vezes nas consequências, Roberto a envolveu firmemente nos braços, compartilhando generosamente o calor escasso do corpo. Isabela se encostou nele completamente, e pela primeira vez, desde que se conheceram naquele encontro do destino, Roberto sentiu que ela havia relaxado verdadeiramente. "Acha que realmente conseguimos escapar?" Ela sussurrou contra o peito dele. "Por enquanto sim, mas eles não vão desistir facilmente. São homens determinados e violentos." Roberto afastou os cabelos molhados e grudados do rosto delicado dela. "Sua tia Benedita, ela realmente vai nos ajudar sem hesitação?" "Vai sim. Benedita sempre foi radicalmente contra os métodos cruéis do meu pai. Disse uma vez que preferia morrer de fome na capital a viver rica sendo propriedade e escrava de homem nenhum." Roberto assentiu, compreensivo. Podia sentir o coração de Isabela batendo forte e acelerado contra seu peito. O perfume característico de lavanda ainda resistia milagrosamente, mesmo depois da fuga desesperada pela mata hostil e do banho forçado no riacho gelado. Havia algo inevitável e poderoso acontecendo entre eles, uma conexão profunda que transcendia a circunstância dramática que os havia unido pelo destino. "Roberto!" Isabela ergueu o rosto para encará-lo diretamente nos olhos. "Quando chegarmos na capital em segurança, você não precisa ficar por minha causa.
pode fazer sua própria vida, encontrar trabalho honesto em outro lugar distante. A voz dele saiu firme e decidida. Não quero estar em lugar nenhum que não seja ao seu lado. Isabela tocou o rosto dele com a mão gelada. Mas você perdeu absolutamente tudo. Sua casa, suas terras, seu gado, sua vida inteira. Roberto segurou a mão dela contra seu rosto. Ganhei algo infinitamente mais valioso que tudo isso. Ganhei, finalmente, um verdadeiro motivo para viver. Isabela fechou os olhos e se inclinou para o toque dele. Por um momento mágico suspenso no tempo, o mundo hostil ao redor desapareceu completamente. Não havia mais perseguição violenta. Não havia Coronel Tavares ameaçador, não havia passado sombrio pesando, apenas os dois, encontrando no meio da tempestade algo precioso que nenhum dos dois jamais esperava encontrar. O momento foi quebrado abruptamente pelo som inconfundível de galhos quebrando na mata próxima. Roberto se tensou imediatamente e olhou alerta na direção do barulho suspeito. Uma figura solitária emergiu lentamente das árvores retorcidas e o coração dele quase parou completamente quando reconheceu quem era. Coronel Tavares estava completamente sozinho, sem os capangas, mas carregando uma arma longa e perigosa na mão direita. Roberto se colocou instintivamente na frente de Isabela, protegendo-a com o próprio corpo vulnerável. Tavares se aproximou devagar e calculado, a arma apontada diretamente para o peito de Roberto. O rosto do coronel estava transtornado pela raiva incontrolável. O terno de linho creme, agora completamente sujo de terra, sangue e galhos. Pensou que ia escapar de mim tão facilmente, seu miserável insignificante? Tavares cuspiu no chão com desprezo. Ninguém rouba o que me pertence por direito e sai impune. Ninguém. Roberto ergueu as mãos lentamente em gesto de paz. Isabela não é propriedade sua ou de homem nenhum. Ela tem o direito sagrado de escolher sua própria vida. Tavares riu com amargura e crueldade. Direito? Uma mulher não tem direitos, tem apenas deveres e obrigações. E o dever dela era casar com meu filho e manter o acordo comercial entre as famílias poderosas. Isabela saiu corajosamente de trás de Roberto, a voz firme apesar do medo evidente. Como você manteve o acordo com sua primeira esposa inocente, até matá-la quando ela não aguentou mais seus maus tratos brutais? O rosto de Tavares se contorceu em fúria assassina. Aquela desgraçada fraca não tinha fibra necessária para ser esposa de homem de verdade. Mas você, Isabela, você vai aprender a me obedecer cegamente. Vou quebrar esse espírito rebelde. Roberto deu um passo corajoso à frente. Não vai encostar um único dedo nela enquanto eu estiver vivo. Tavares mirou a arma diretamente no coração de Roberto. Quem exatamente vai me impedir? Você? Um fazendeiro miserável que perdeu absolutamente tudo por causa de uma mulher teimosa? Não perdi nada de valor real. Encontrei tudo o que realmente importa. Roberto olhou profundamente nos olhos de Isabela por um segundo eterno, encontrando neles toda a coragem e força de que precisava. E não vou deixar você destruir isso, nunca. Tavares apertou o dedo no gatilho com decisão mortal, mas Isabela gritou desesperadamente. Espere, eu vou com você voluntariamente. Roberto se virou para ela em desespero total. Não, Isabela, não faça isso. Mas tenho uma condição inegociável. Isabela continuou caminhando corajosamente em direção a Tavares. Roberto vai embora daqui são e salvo. Você promete solenemente na frente de Deus que não vai fazer mal algum a ele. Tavares baixou a arma ligeiramente, considerando a proposta inesperada. Você vem voluntariamente, sem resistência? Isabela assentiu. Venho, mas ele vai embora livre e ileso. Prometa. Roberto percebeu a verdadeira intenção brilhando nos olhos determinados de Isabela um segundo antes dela agir. Ela se atirou violentamente contra Tavares com toda a sua força, desequilibrando-o completamente. Os dois caíram pesadamente na margem lamacenta do riacho.
A arma disparou estrondosamente para o alto e voou longe entre as pedras. Roberto correu e agarrou Tavares com força, que lutava desesperadamente para se soltar. Isabela pegou uma pedra grande e pesada e atingiu a cabeça do coronel com força suficiente para deixá-lo inconsciente na lama. Os dois ficaram paralisados em silêncio por um longo momento, respirando pesadamente, processando o que havia acontecido. Depois, Isabela desatou a rir, um riso nervoso, libertador e catártico que ecoou pela mata escura. Roberto a envolveu firmemente nos braços e a beijou finalmente, intensamente. Um beijo que trazia toda a paixão acumulada, todo o alívio, todo o medo transformado em esperança. 4 semanas depois, Roberto trabalhava como ferreiro na capital. Suas mãos habilidosas rapidamente ganhando respeito e admiração na cidade grande. Isabela morava com a tia Benedita, que os havia recebido de braços completamente abertos e coração generoso. Toda noite, depois do trabalho honesto, Roberto jantava na casa acolhedora da tia e os dois planejavam detalhadamente o futuro juntos, construindo sonhos sobre sonhos. O coronel Tavares nunca mais os procurou ou ameaçou. Diziam nas fofocas que havia ficado com sérios problemas mentais depois da queda violenta e que agora vivia completamente recluso na fazenda distante, cuidado pelos empregados leais. O filho dele havia desistido definitivamente do casamento forçado e se mudado para outra região muito distante. Roberto pediu Isabela em casamento numa tarde ensolarada de domingo na pequena capela onde haviam se conhecido melhor e construído confiança. Ela disse sim, emocionada, antes mesmo dele terminar completamente a pergunta nervosa. E pela primeira vez em suas vidas difíceis e marcadas por sofrimento, os dois finalmente souberam e sentiram profundamente o que significava ser verdadeiramente livres. E aí, o que você achou desta história de coragem, liberdade e amor verdadeiro? Conseguiu sentir a intensidade de cada momento? Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho para receber todas as nossas histórias emocionantes que vão fazer você refletir sobre a vida. Quero muito saber. Você já passou por alguma situação onde teve que escolher entre segurança e liberdade? Já teve que tomar uma decisão difícil por alguém que amava? Compartilhe a sua história aqui nos comentários. Cria uma comunidade incrível onde todos podem se apoiar. E me conta também, o que você aprendeu com a história de Roberto e Isabela? Qual foi a parte que mais te emocionou? Não esquece de dar aquele like maroto se gostou do conteúdo e compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir uma história inspiradora hoje. Nos vemos na próxima história, onde coragem e amor se encontram de formas que você nunca imaginou possível.